Hoje vamos considerar as condições para se receber a Sagrada Comunhão e na quarta da semana que vem vamos considerar os modos de receber a Sagrada Comunhão. Certa feita, fui convidado para dar uma palestra num ECC sobre uma questão em particular. E ao término da palestra eu disse, bom, até hoje quem estava na ignorância não pode responder por culpa, mas não tem culpa dos erros que cometeu, mas a partir de hoje, sabendo do que a igreja ensina a respeito deste assunto, quem errar, pois, que responda no dia do seu juízo, porque então passa a ter culpa moral, se sabendo do que é errado, continua insistindo no erro. Ao que uma pessoa, um senhor que estava na palestra, disse, se eu soubesse disto antes, não tinha vindo à palestra para não ficar conhecendo. Aí eu disse, daí o senhor teria que responder pelo pecado da ignorância culposa, de querer permanecer na ignorância. Ele disse, então não tem jeito? Meus amados, Nosso Senhor hoje é bem claro no Evangelho. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, não agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. E o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Quanto mais conhecemos sobre a Santa Missa, por certo que melhor dela participamos, mas também somos mais responsáveis pela nossa participação. Não podemos nos fazer de desentendidos e celebrar mal se conhecemos a vontade de Deus a respeito de como se deve celebrar bem. Pois bem, em relação à comunhão eucarística, aliás, em relação a todos os sacramentos, os 7 sacramentos da igreja, que partamos de uma verdade que nem sempre as pessoas sabem. Nenhuma pessoa tem direito a nenhum sacramento. Não é um direito que assiste a ninguém. Desde o princípio, desde o início do cristianismo, a igreja concedeu os sacramentos para aqueles que a igreja considerava aptos de recebê-los. Por exemplo, eu entrei no seminário, foram 9 anos de seminário. Quase no término da minha formação, eu tive que fazer um pedido formal ao bispo para que eu recebesse, fosse admitido ao sacramento da ordem, para que eu recebesse o sacramento da ordem. Eu não tenho direito ao sacramento da ordem, eu tenho o direito de pedir. O bispo, então, consultando os formadores, consultando o povo de Deus nas paróquias pelas quais passei enquanto seminarista, decidiu, tá bem, vou te conceder este sacramento. Se vale isto para o sacerdócio, vale isto para todos os sacramentos. Eu já cansei de, aqui na minha sala de atendimento, dizer, não vou casá-los, tchau e bênção. Não tem condições de receber o sacramento do matrimônio. Já neguei o sacramento do batismo quando percebi que os pais não tinham a intenção de educar a criança na fé, e a igreja só concede o sacramento do batismo se os pais firmarem compromisso público de se comprometerem em educar a criança na fé. Aliás, é a terceira resposta que dão no dia do matrimônio, e geralmente mentem. Quando o padre pergunta, prometeis receber os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Sim, prometemos. E aí a criança nasce, nós vamos esperar crescer para ver o que vai querer ser. Então não mentissem no dia do casamento. Dissessem, não vamos educar na fé. Fossem honestos. Com relação ao sacramento da Eucaristia, não é diferente. Não existem só, elas existem, mas não se resumem a isto. Não existem só
disposições subjetivas que nos tornam aptos para receber o sacramento da Eucaristia. Existem disposições positivas, concretas, que a Igreja deixa claro quais são, somando-se a estas, aí sim, as disposições interiores, para que recebamos a Sagrada Comunhão. O Papa São João Paulo II, na carta Dominique Cene, a ceia dominical, que ele escreveu em 1980, ele dizia assim: algumas vezes, ou melhor dito, em casos bastante numerosos, todos os participantes da Assembleia Eucarística se apresentam à comunhão, mas, certas vezes, como confirmam pastores avisados, não houve a devida preocupação de aproximar-se do sacramento da penitência para purificar a própria consciência. Como pode que sejam tão longas as filas da comunhão, se são quase inexistentes as filas da confissão? Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. São João Crisóstomo alertava sobre a recepção da Eucaristia por parte de quem se encontra em estado de pecado mortal. São João Crisóstomo dizia: tal aproximação não pode sequer chamar-se de comunhão. Ainda que toquemos 1000 vezes o corpo do Senhor, tal aproximação de quem se aproxima da comunhão sem estar em estado de graça, sem se ter confessado se tem pecado mortal, chama-se, segundo São João Crisóstomo, condenação, tormento e castigos redobrados. São palavras fortes, mas são necessárias de ser ditas, por questão de caridade, porque a começar por mim todos precisaremos prestar contas no dia do juízo, e não podemos chegar lá desavisados. Enfim, meus amados, resumindo, porque este assunto valeria bem um retiro inteiro, não apenas alguns minutos de homilia. A Igreja nos pede, são 4 as condições que a Igreja nos pede para que nos aproximemos bem da comunhão. A primeira, estar em estado de graça. Não ter consciência de pecado mortal. Confessar-se com frequência, pelo mínimo quando se tem consciência de pecado mortal. O que é pecado mortal? Pois lembremos a catequese e leiamos os 10 mandamentos. São estes. Atentar contra algum deles é um estado de pecado mortal. E a Igreja nos ensina que pelo menos uma vez por ano devemos nos confessar, para que então, pelo menos uma vez por ano, estejamos aptos para comungar. Quem não se confessa há mais de um ano, por caridade, se confesse antes de aproximar-se da comunhão. Por que eu digo por caridade? Porque vai precisar prestar contas a Deus, não a mim, se não o faz. Como pode aproximar-se da comunhão alguém que não se confessa há 2, 3, 15, 20 anos? Não. Pelo bem da sua alma, não o faz, sem antes se aproximar da confissão. A segunda condição que a Igreja nos pede, esta sim é de índole subjetiva: ter reta intenção e espírito de piedade. O que é ter reta intenção? Saber de quem se trata aquele que estamos recebendo. É o próprio Senhor Jesus. Então, ter reta intenção significa querer aproximar-se do Senhor para recebê-lo, para entrar em mais profunda comunhão com Ele. Essa disposição também é imprescindível. Não podemos nos aproximar da comunhão de modo distraído, conversando com quem está atrás ou do lado na fila. Terceira condição, o propósito de não mais pecar no futuro. Porque não adianta, se eu estou num estado de pecado permanente, me confesso antes da missa para comungar naquela missa, sabendo que saindo da missa eu volto para a minha condição de pecado. Por que me aproximei da comunhão e da confissão? Cometi 2 sacrilégios.
Porque se não estamos em estado de graça, meus amados, os senhores já imaginaram querer dar comida para um defunto? Tem sentido? Se não estamos em estado de graça, se dá algo semelhante, é querer dar um alimento espiritual para uma alma que está putrefata. E a quarta condição, a preparação e ação de graças. Se possível, chegar uns minutos antes da missa, colocar-se em oração, estar ciente do que está para acontecer, o sacrifício redentor do Senhor que se torna atual sobre o altar e do qual eu vou participar com o mesmo privilégio da bem-aventurada Virgem Maria, das santas mulheres e do discípulo amado que estavam aos pés da cruz. E também a ação de graças, prolongar a comunhão. São Luís Gonzaga, na época em que era seminarista, no seu seminário só tinha missa aos domingos. Ele passava 3 dias se preparando para a comunhão, comungava no domingo e passava 3 dias em ação de graças. Alguns detalhes que estão incluídos dentro destas 4 exigências. Em relação ao estado de graça, pecam também os sacerdotes quando não alertam os fiéis sobre isto. É dever pastoral do sacerdote instruir o povo de Deus. É dever, por exemplo, do sacerdote dizer que um político que publicamente defenda o aborto está excomungado, não deve comungar. É dever do sacerdote expor explicitamente que quem defende, por exemplo, o comunismo está excomungado, não deve comungar. É dever do sacerdote dizer que quem praticou, aconselhou ou fez, contribuiu para que houvesse um aborto, está excomungado até que vá se confessar. Não deve comungar. São deveres sacerdotais. A maioria dos padres não o fazem, por quê? Porque as pessoas torcem o nariz. E aí o padre, que querendo ser sabonetão, agradar todo mundo, vai de roldão junto com todo mundo para o inferno. Porque, sabendo da verdade, não a comunica. É dever do sacerdote alertar, porque o sacerdote vai ser cobrado no dia do seu juízo. O sacerdote precisa instruir o povo de Deus para a salvação das almas. Enfim, essas são as condições que a igreja nos pede para recebermos bem a comunhão. E percebamos que todas elas podem parecer regras arbitrárias, sem sentido, autoritárias. Mas essa seria uma visão muito leviana de cada uma dessas regras. Todas elas têm em vista uma mesma coisa: a conversão. Todas elas têm por objetivo final tornar os corações dos fiéis cada vez mais semelhantes ao coração de Jesus. Eliminar quaisquer delas significa dizer: o coração de Jesus é assim, o teu é completamente diferente, dane-se, não dá nada. A igreja nos coloca estes pedidos, estas regras, para que nos esforcemos, a começar por este que vos fala, para termos disposições interiores e exteriores que nos ajudem, que nos levem à mudança de vida, se por acaso estamos fazendo algo que não esteja bem. Ninguém na face da terra recebeu em seu coração o Senhor Jesus
no seu corpo e sangue, com maior piedade do que a bem-aventurada Virgem Maria. Com o coração plenamente disposto a em tudo fazer a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a tua vontade, nos diz São Lucas, e o Verbo se fez carne. Que a Mãe nos ajude a examinarmos a nossa consciência e a verificarmos se porventura não estamos indo à comunhão de forma corriqueira ou meramente costumeira, ou muito pior, só para que os outros vejam que eu estou indo e não fiquem se perguntando por que será que a fulana não foi. Cada um responda para si e para Deus, e todos recebamos da Mãe a graça de, cultivando de forma piedosa esta comunhão aqui na terra, um dia entremos em plena, perfeita, total comunhão com Deus no céu.